Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia desde já, no livro de Números, para a glória do Senhor. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19, para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Digam amém. Quem não tem Bíblia pode ler ali, para a glória do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Fala comigo, irmão. Não é homem para que minta. Fala comigo, irmão. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Pode te assentar em nome de Jesus? Graças a Deus. Irmãos, hoje Deus me deu essa palavra para nós vir falar sobre a promessa de Deus. E esse versículo é um versículo bem conhecido e bem usado na hora de falar sobre promessa. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E muitas vezes nós perguntamos a nós mesmos: será que nós temos promessas na nossa vida? Será que Deus tem promessa para mim e para o meu irmão do lado? Irmãos, eu te digo hoje, e Deus confirma no teu coração, eu acredito, que mesmo que profeta nenhum tenha profetizado sobre a tua vida, sobre promessa, mesmo que alguém não tenha vindo falar com você sobre aquilo que você está esperando, ou sobre aquilo que você espera de Deus, eu tenho certeza que você tem promessa na tua vida. Eu tenho certeza que a promessa de Deus está sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E dentro das escrituras do Senhor, a gente pode ver várias promessas. A gente pode ver várias coisas que Deus promete para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que acredita na sua palavra. E novamente a gente vem a esse versículo de Números que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitas vezes, irmãos, para nós acreditar nessas promessas, nós temos que ter o conhecimento daquilo que Deus prometeu. Nós temos que ter o conhecimento daquilo que Deus faz por mim e por você. E nesse momento nós podemos ter conhecimento como pastor. É lendo as escrituras do Senhor. É tendo conhecimento a palavra de Deus. É lendo a Bíblia. É tendo esse livro em casa. Não somente para ler. Porque leitura a gente faz com jornais, outdoors, a gente lê na televisão, mas a palavra de Deus a gente tem que meditar nela. A gente tem que ler e meditar. A gente tem que ler e confiar. Porque se a gente não tiver conhecimento com o que tem dentro da palavra de Deus, se nós não tiver conhecimento com aquilo que Deus promete para nós, a gente nunca vai saber se a gente tem promessa na nossa vida ou não. Porque se um advogado ele chega para advogar alguma coisa, alguma causa, ele tem que estudar a causa.
ele tem que compreender a causa, e ele tem que chegar na frente do juiz com tudo pronto. Ele tem que chegar na frente do juiz sabendo o que vai falar, sabendo o que vai advogar, sabendo o que ele vai falar para defender aquele réu. E assim acontece com a palavra de Deus. No momento que nós chegar diante de Deus, diante do juiz, nós temos que chegar sabendo, nós temos que chegar conhecendo os nossos deveres e os nossos direitos. Porque no momento que nós conhecer o que Deus tem para nós, nós vamos começar a acreditar e confiar naquilo que tem preparado para mim e para você. Então eu acredito que essa pessoa que está do teu lado, ela tem promessa de Deus sobre a vida dela. Eu acredito que essa pessoa que está aí do teu lado, você pode dizer para ela assim, ó, você tem promessa de Deus na tua vida. Você é um detentor da promessa de Deus. Você é um merecedor da promessa de Deus. E no momento que nós conhecer a palavra de Deus, nós vamos ter a confiança. Porque a palavra de Deus em Salmo 119, ele diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração. E no mesmo Salmo 129 diz assim, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Caleb, quando chegou na terra prometida, ele falou as seguintes palavras: nenhuma das boas palavras que o Senhor disse à casa de Israel falhou. Tudo, absolutamente tudo se cumpriu. Porque ele sabia, ele conhecia, ele sabia o que Deus tinha prometido à casa de Israel. Ele sabia o que Deus tinha proposto e o que ia acontecer. Ele disse, absolutamente tudo aconteceu. Tudo se cumpriu. E se nós realmente conhecer a palavra de Deus, né? Como eu sei, pastor? Como eu sei que as palavras de Deus estão se cumprindo? Como eu sei que as palavras de Deus estão se cumprindo sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha família? Atos 16:31 diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Né? Se nós conhecer a palavra de Deus, as promessas do Senhor, né, na minha vida espiritual, né, nós vamos conhecer que a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida espiritual também. Nós vamos crer que a palavra de Deus se cumpre no mundo espiritual, não só no mundo material, mas sim no mundo espiritual, em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E ainda se bebeis algo mortífero, nenhum mal sucederá, acontecerá. Então, se nós conhecer a palavra de Deus, se nós, ler a palavra do Senhor, nós vamos ter certeza que nós temos promessas na nossa vida. Nós vamos ter a certeza que a promessa de Deus está sobre a nossa vida no nome de Jesus. Se nós crer, se nós conhecer a palavra de Deus, nós vamos saber lá no livro de João, lá no Apocalipse, né? Deus falou, João, em minhas mãos eu carrego a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Irmão, se nós conhecer a palavra de Deus, nós não vamos ter medo de portas fechadas. Nós não vamos ter medo se a porta se fechou diante de nós. Nós vamos ter a certeza que nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. E nós temos certeza que se Deus fecha, ninguém abre. E se Deus abre, ninguém tem o poder de fechar. Porque a gente tem a certeza que a gente tem a promessa de Deus na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos ter medo de porta fechada, irmãos. Em nome de Jesus, se nós conhecer a palavra de Deus, nós vamos ter o conhecimento que nós temos um Deus no céu,
nós vamos ter o conhecimento que nós temos um Pai, né? Salmos de número 2 diz assim, ó: pede e te darei nas mãos por herança, e entregarei toda a herança por tua possessão. Então, a palavra de Deus nos faz confiar que nós temos um Deus no céu, que se a gente pedir, Ele nos dará por herança tudo, e nos dará por possessão tudo, nas nossas mãos. Então, irmãos, eu te digo, tenha certeza que você tem promessa na tua vida. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e diz: o que será? O que Deus quer de mim? O que vai ser de mim? O que Deus espera de mim? E eu tenho certeza, irmãos, que Deus espera muito de você. Muitas vezes a gente se olha e diz assim: eu não tenho nada para oferecer. Você tem algo a oferecer. Você tem uma palavra. Você tem a tua vida a oferecer. Você tem o teu testemunho a oferecer. Você tem muitas coisas a oferecer. Não é só material, não é só dinheiro. Você tem várias coisas a oferecer. E Deus nessa noite Ele te diz que você tem promessa na tua vida. E esse Deus, Ele não é homem para que minta, não, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus 7,7 diz assim: pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, porque aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Se você conhece a palavra de Deus, não teria medo do que o diabo está fazendo no mundo aí fora. Se você conhecesse a palavra de Deus, você não teria medo do que o inimigo está fazendo com as vidas, com as famílias, com os nossos entes queridos. Você não teria medo do que o inimigo está fazendo, muitas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, muitas vezes com a nossa saúde. Porque Deus, em Mateus 16:18 diz assim: Pedro, eu te digo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus está dando uma promessa, que Ele edificará a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, se nós conhecer a palavra de Deus, a gente vai ter a certeza que Deus está conosco. Nós vamos ter a certeza que a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida, né? Nós não vamos ter medo da tristeza, porque a palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5, diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós conhecer a palavra de Deus, nós não vamos ter medo da guerra espiritual, porque Salmos 91, versículo 10 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se nós conhecer a palavra de Deus, irmãos, nós vamos estar seguros com tudo aquilo que Ele falou, porque lá em Números nos dá a certeza que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a promessa de Deus muitas vezes vem na nossa vida, mas ela não tem tempo. Muitas vezes Deus promete, mas Ele não diz o tempo. Muitas vezes Deus diz o que Ele vai fazer na nossa vida, mas Ele não fala quando vai fazer. Muitas vezes Deus diz: eu vou fazer na tua vida, e você recebe essa profecia, você recebe essa palavra, e muitas vezes pensa assim: recebi, daqui a 10 dias, daqui a 2 dias vai acontecer. E a palavra de Deus diz que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Muitas vezes Deus promete algo na nossa vida e a gente fica pensando: vai acontecer daqui a 5 dias, 10 dias, uma semana.
E eu tenho algo para dizer para você, irmão. Quando Deus te promete algo, Ele não está se importando com o tempo. Ele não se importa se Ele vai cumprir há 10 dias, ou há 5 dias, ou há uma semana, ou há um ano. Porque o tempo de Deus não é o mesmo nosso tempo. O nosso tempo é contabilizado por segundos, minutos, horas. O nosso tempo ele é contabilizado no Cronos. 1 minuto são 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. E a gente contabiliza assim o nosso tempo. Quanto tempo demorou para a gente chegar na igreja? 10 minutos, meia hora, 20 minutos. Quanto tempo durou a viagem? 4 horas, 5 horas. Assim é o nosso tempo, é no Cronos. Mas o tempo de Deus é no Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, Ele passeia no tempo. Pastor, como assim passeia no tempo? Deus, Ele tem o poder de acessar o teu passado. Deus, Ele tem o poder de andar no teu presente. Deus, Ele tem o poder de caminhar no teu futuro. Então, quando Deus, Ele olha para você, Ele fala assim: Duda, essa promessa vai acontecer na tua vida. Aleluia. E a Duda, no mesmo momento, ela começa já a manipular aquele sonho, aquele processo, aquele propósito, e não funciona assim. O plano de Deus, a promessa de Deus, Deus, quando Ele promete algo para você, Ele vai lá no futuro, deixa tudo preparado, volta no presente e diz assim: Duda, agora tu espera, aguenta um pouquinho, que logo, logo tu vai estar lá no teu propósito. Aleluia. Logo, logo tu vai estar lá no teu propósito. Logo, logo tu vai estar lá na tua promessa, Duda. E é assim que funciona a promessa do Senhor. E nessa noite eu te digo, irmão, espera um pouquinho. Pastor, Deus me prometeu algo e não aconteceu ainda. Espera. Creia. Creia contra a tua esperança. O apóstolo Paulo diz que Abraão creu contra a sua própria esperança. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Sai de perto da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. E essa nação será tão numerosa e abençoada, que aqueles que te abençoarão eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. E será tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. E a palavra de Deus diz que essa promessa a Abraão demorou 25 anos para acontecer. E Paulo diz que Abraão creu contra a sua própria esperança. Por quê, pastor? Porque Abraão já era de idade avançada. Quando Deus prometeu a Abraão que ia dar uma grande nação para ele, ia dar filhos para ele, Abraão já tinha idade de 75 anos. E Sara tinha 65 anos, 10 anos a menos. Então tudo conspirava para dar errado. Os amigos de Abraão olhavam para ele e diziam: não vai acontecer, Abraão. Como é que tu vai ter idade? Como é que tu vai ter filho com 70 e poucos anos? E Sara já tem tentado ter filho e não consegue tanto tempo, e agora com 65 anos, será que vai acontecer? E a palavra de Deus diz que na idade de 100 anos, e Sara com 90 anos, ela carrega o filho no colo. E acontece. Então o que eu tenho para te dizer, irmão, nessa noite,
é que Deus está preparando uma mesa diante daqueles que não estão confiando na tua promessa. Deus está preparando uma mesa diante daquele que não está confiando que você vai ser liberto, diante daquele que não está confiando que você vai ser empresário, diante daquele que não está confiando que você vai ser bem sucedido, diante daquele que não está confiando que você vai ser curado da enfermidade. Ah, pastor, tanto tempo eu estou em busca da cura, tanto tempo eu estou em busca de crescer na vida, de virar empresário e não tem acontecido. Calma, que Deus está preparando uma mesa diante daqueles que não confiam. Porque se Deus prometeu, fala para esse irmão do teu lado aí, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nessa noite, irmãos, eu peço que o Espírito Santo de Deus acrescente na tua vida a esperança. Que Deus acrescente na tua vida o cumprimento e a força para conseguir vencer, para conseguir seguir caminhando. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes a nossa promessa não chega porque nós desistimos no meio do caminho. Passou 5 anos e Abraão não teve filho. Passou 10 anos e Abraão não teve filho. 15 anos e Abraão não teve filho. Precisou passar 25 anos para Abraão ter seu filho. E nessa noite eu te digo, irmãos, confie em Deus. Confie na promessa de Deus. Te afirme que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que você venha a crer e acreditar nessa palavra. Porque Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele está prestes a te ver participar da ceia, participar da comunhão com Cristo. Ele está prestes a te ver, a fazer esse pacto com Ele, o pacto do sangue e o pacto do corpo. Que nessa noite você se entregue a Ele e confie nele. Que se o mundo diz que não tem mais jeito, Deus nessa noite diz: você tem uma promessa na tua vida. Se muitos dizem não tem mais jeito, Deus nessa noite Ele diz: eu tenho uma promessa para você nessa noite. Eu tenho algo especial para a tua vida nessa noite. Eu tenho algo surpreendente nessa tua vida hoje. E Deus vai te surpreender nessa noite. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Te coloque de pé em nome de Jesus. Deus, quando promete algo na tua vida, irmãos, Ele só fala o quê? Ele não fala quando. E nessa noite, se você tem um sonho na tua vida, se um profeta não profetizou sobre a tua vida, se um pastor não profetizou sobre a tua vida, se ninguém chegou até você e disse: você tem promessa, Deus nessa noite Ele diz para você: você tem promessa. Porque você não veio aqui em vão. Você veio aqui para receber a tua promessa. Você veio aqui para concretizar a tua promessa. Você veio aqui porque você está crendo que caminhando com Cristo você vai chegar até a tua promessa no nome de Jesus. Amém? Eu pediria aos irmãos fechar os olhos. Vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Pode ser aquela que a Vitória cantou antes. E vamos estar orando, irmãos. Feche os teus olhos. Leve o teu pensamento a Deus.
E creia nessa palavra nessa noite. Creia que você tem uma promessa de Deus na tua vida. Creia que Deus está te enxergando. É em nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que o bradar do alvo, não temas, eu sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, deixe da escape o livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, no braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, eu sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, deixe da escape o livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, deixe da escape o livramento. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, tenha certeza que Deus vai conceder sobre a tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu saúde, Ele vai te dar saúde. E Ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo. E Ele confirma que o inimigo não tem poder contra a tua vida, porque você está debaixo da bênção, você está debaixo da proteção dele, e você tem a certeza que você tem promessa de Deus. Amém? Aplauda Jesus.